Bom dia, irmãos, graça e paz. Irmãos, hoje nós vamos fazer algo um pouquinho diferente. Via de regra, nós pela manhã, nós meditamos, estudamos a nossa confissão de fé. Só que hoje nós vamos meditar um cântico de romagem, um dos cânticos de romagem, que é a sequência que nós temos adotado aqui, já há algum tempo. Eu tinha me proposto para esse domingo estudar com os irmãos, meditar no Salmo de número 125, que é o Salmo que nós vamos estudar, meditar hoje. Só que eu comecei, apesar de ser só 5 versos, irmãos, eu não consegui dar conta de fazer num sermão só. Então eu dividi em 2 para não deixar ninguém chateado comigo, ficar 1h30 falando aqui. Mas isso tem mais a ver com a profundidade, a riqueza que um salmo tão pequeno, 5 versículos, mas com tantas verdades, irmãos, tantas coisas que eu falei, não, eu não vou passar correndo, eu prefiro dividir e a gente vai olhar cada parte de uma vez. Então, hoje à noite, nós vamos meditar no Salmo de número 125 também, só que no verso 2, somente no verso 2. A gente vai focar no verso 2 e nos assuntos relacionados a ele ali. E hoje pela manhã nós vamos meditar nesse salmo nos demais versículos. Vamos ler esse salmo todos juntos. É um dos cânticos de romagem, dos cânticos de peregrinação, como a gente já tem meditado. E é um salmo muito conhecido, é um salmo muito amado, é um salmo muito cantado. Vocês vão lembrar de várias músicas que saíram desse salmo. Então é até bom porque a gente consegue lembrar melhor dele. Mas para que nós possamos olhar ponto a ponto e perceber quantas riquezas existem aqui, quantas coisas que a gente precisa meditar e precisa aprender e precisa trazer para nós e precisamos trazer isso para a nossa vida prática. Vamos ler o Salmo e depois nós vamos orar mais uma vez. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, leva-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Vamos orar, irmãos. Pai, a única coisa que eu te peço é que teu Espírito Santo ministre aos nossos corações a tua palavra, Pai. Cada um de nós possamos sair daqui nessa manhã, edificados pela Tua Palavra, lembrando da Tua Palavra, sendo mudados, Senhor, pela Tua Palavra, confrontados, se for da Tua vontade, pela Tua Palavra e consolados pela Tua Palavra, Pai. Que o Teu Espírito Santo faça isso, eu não tenho poder, ninguém tem poder para fazer isso, mas o Teu Espírito Santo tudo pode. O Teu Espírito Santo é Deus e eu te dou graças porque nós estamos totalmente na dependência dEle para esse culto. Glórias nós te damos, Senhor, e abençoe e guarda cada um daqueles que aqui estão, dos que estão ouvindo, dos que vão ouvir, que possa de fato ser confrontado pela Tua palavra e ser edificado e ser consolado para a Tua honra e glória, em nome do Teu Filho que oramos. Amém. O primeiro ponto que nós vamos olhar aqui, irmãos, é para o verso número 1 mesmo. É o primeiro ponto, primeira divisão que nós vamos fazer no estudo desse salmo. Confiança inabalável. Esse verso talvez seja um dos versos mais conhecidos da Bíblia. Muitos de nós conhecemos esse verso número 1 de cor. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Para o judeu daquela época era muito claro, era muito óbvio essa figura, a figura do monte Sião. O monte Sião ficava ali na região, Jerusalém foi edificada sobre a região ali do monte Sião, no monte Sião. É um monte que a gente não sabe onde ele fica exatamente, tudo indica que ali onde era o templo foi erigido sobre o monte Sião, mas quando a gente olha nos salmos de romagem, em outros salmos e mesmo nas escrituras, sempre quando você vê uma referência a Sião, você está vendo uma referência ou à própria Jerusalém, ou ao templo, ou às vezes ao próprio Israel. Sião é um símbolo de Israel, é um símbolo de Jerusalém, é um símbolo do templo. O fato é que Sião era um monte, e toda Jerusalém foi construída sobre uma região ou em uma região montanhosa. Hoje à noite a gente vai falar mais sobre isso, sobre uma região montanhosa. E por que isso? Porque as montanhas, naquele contexto da antiguidade,
ela provia uma segurança natural contra os inimigos. Então, você vai perceber, se você vê em livros, ou se você um dia viajar, que geralmente os castelos, os lugares mais protegidos, ficam encravados em meio a montanhas para proteger, de fato, aquele local. Não é diferente de Jerusalém, por isso que Jerusalém foi escolhida por Davi para ser a capital de Israel. Ele queria um lugar fortificado, um lugar seguro. Jerusalém era um lugar assim porque ficava ali naquela região montanhosa e mais especificamente sobre o Monte Sião. Jerusalém foi construída então sobre essa região montanhosa. E aqui, o que a gente vê? Qual que é o ponto que o salmista, nós não sabemos quem escreveu esse salmo, mas qual é o ponto que o salmista traz para nós aqui? Quem confia no Senhor é como um monte. E aqui ele vai fazer referência ao Sião, né, ao Monte Sião. Mas pense num monte, pensa numa montanha. Um monte, uma montanha, segundo o salmista, é algo que é inabalável. Ou seja, não pode ser abalado, não pode ser destruído. O monte é algo firme, é algo que dura eternamente, é algo que fica firme ali e você pode olhar. É interessante, quem gosta de história, eu gosto muito de história. Você parar e pensar, por exemplo, que se você for lá na Bahia e você vê o Monte Pascal, né, que é onde o primeiro monte que foi visto por Pedro Álvares Cabral quando ele chegou aqui no Brasil, a mesma visão que você tem hoje é a mesma que Pedro Álvares Cabral teve há 520 anos atrás. Por quê? Porque um monte é algo muito seguro, é algo muito firme. Muitas vezes, irmãos, as pessoas, os crentes, leem um texto como esse e pensam assim: os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, ele não se abala. Ou seja, a minha vida vai ser sempre perfeita, inabalável, eu vou ficar ali firme e forte, não vai acontecer nada de ruim comigo, e eu vou estar sempre ali, e vai ser tudo muito tranquilo, quase como que se fosse um evangelho de prosperidade mesmo. Eu creio no Senhor, não vai acontecer nada de ruim comigo. Irmãos, a própria figura usada aqui pelo salmista não permite que a gente chegue nessa conclusão. O fato de um monte ser inabalável não significa que o próprio monte, vamos pensar na figura que o salmista usa, é uma figura geográfica. O próprio monte não passe ele mesmo por uma série de intempéries. O que é uma intempérie? Nevasca, chuva, vendaval, terremoto, raio e qualquer outra coisa. Vocês concordam comigo? Uma montanha, pensa lá no Monte Everest, o monte mais alto do mundo. Ele está lá, inabalável, certo? Isso significa que diariamente não aconteçam uma série de coisas sobre ele? Tempestades absurdas, explosões, um avião que se choca contra ele, e seja lá o que for. Vocês percebem isso? Que a questão aqui não está com o que acontece com o monte, mas com o próprio fato dele ser forte e inabalável, independentemente das circunstâncias? E é isso que a gente tem que entender. Esse salmo aqui, esse verso especificamente, não é um verso que abre para nós a possibilidade de achar que a nossa vida vai ser isenta de problemas. Pelo contrário, ela vai dizer uma outra coisa, que independentemente da intempérie que vir, independentemente do que acontecer, seja uma tempestade, é lógico, eu estou falando figuradamente, seja uma tempestade, seja uma nevasca, seja um relâmpago, seja qualquer coisa que aconteça, se a sua fé estiver depositada no Senhor, você sim, como um monte, poderá permanecer inabalável. Sabe por quê? Porque você e eu somos inconstantes. Nós não somos como um monte. Você sabe disso e eu sei disso. Irmãos, não precisa de muita coisa para tirar eu do meu prumo. É pouca coisa. Não precisa nem ser um luto, não precisa nem ser uma doença grave. Às vezes, coisas mínimas já tiram muitas vezes a minha paz, a minha satisfação, a minha alegria. Eu sei disso. Por que isso acontece, irmãos? Porque eu tenho confiado nas minhas forças. Talvez eu tenha achado que eu sou como o monte. Eu não sou como o monte. As pessoas que são como os montes aqui, usando essa figura que o salmista autoriza nós a usarmos, irmãos, são aqueles que confiam no Senhor. A confiança do salmista aqui, quando ele faz essa referência, está nele? Está na força dele? Está nas circunstâncias que o rodeiam? Não. A confiança do salmista está onde, irmãos? No Senhor. Porque Ele sim é inabalável. O Senhor é inabalável. O Senhor é a rocha. Então, se os meus pés estão firmes na rocha, eu permanecerei inabalável. Não porque não vai vir, ou não virão ventos contrários, não virão circunstâncias terríveis na minha vida, porque elas virão sim, irmãos. Elas vieram para os homens mais santos, os homens mais
homens do qual a terra não era digna, esses homens receberam abalos terríveis em termos de circunstâncias de vida que nós nunca imaginamos que um dia talvez passemos. Mas eles permaneceram inabaláveis. Por quê? O irmão Fernando falou aqui do apóstolo Paulo, mas tantos outros. Por que eles permaneceram inabaláveis, irmãos? Porque eles confiaram na própria força deles? Não. Porque eles fincaram seus pés no Senhor. Eles colocaram ali os seus pés naquela rocha inabalável e aí eles confiaram e depositaram sua fé ali. Porque isso, irmãos, vai mostrar para nós o quê? É irrelevante a circunstância. Quem dera eu um dia chegar nesse ponto de fé, de poder descansar plenamente como o apóstolo Paulo descansou e falar, independentemente do que acontecer, Senhor, eu sei dessa verdade, irmãos, eu não estou falando que eu duvido dela, eu sei dela, mas a minha fé é muito pequena ainda. Senhor, eu sei que independente de todas essas circunstâncias, eu estou confiado única e exclusivamente no Senhor, então elas não vão me abalar de forma alguma. Essa é a minha oração para mim e essa é a minha oração para todos vocês, irmãos. Se a gente acha, de alguma forma, que a nossa paz, a nossa alegria, a nossa satisfação, e a gente faz muito isso, está condicionada a resolver-se o ponto A, B ou C da minha vida, o problema financeiro, o problema de saúde, a vacina que não chega. Se você acha que são essas coisas que vão te trazer paz, você está enganado. Quando elas vierem, outros problemas surgirão. A gente sabe disso. A gente sabe disso. Eu estava até brincando no grupo lá do meu trabalho, né? O grupo do Paraná todo. Todas as pessoas que têm a minha função no Paraná. Um colega até colocou agora recentemente, né? O pessoal tem aquelas memórias, né? As memórias da rede social. E aí ele colocou recentemente assim, 2019, dia 12 de dezembro de 2019. E ele pôs assim, que ano? Vem logo 2020. Ele falou assim, nossa, em 2019 a gente estava reclamando de 2019, mal sabíamos nós tudo o que iria acontecer nesse ano. Vocês percebem? Às vezes a gente faz tantos planos, a gente depende tanto de circunstâncias, irmãos. E no final das contas, a única coisa que vai permitir a você ter uma segurança, ter uma fé e ter um descanso real é o Senhor. Quanto mais você colocar a sua fé, o teu descanso e a tua paz sobre o Senhor, que é a única rocha verdadeiramente inabalável. Hoje nós sabemos que nem mesmo uma montanha é totalmente inabalável. Mas o Senhor é. O Senhor é. Então nós devemos fazer isso. Aqui eu vou passar para vocês uma ilustração, que na realidade, ilustração para esse texto, mas que é algo que aconteceu na realidade e que é relatado nas Escrituras, lá em Mateus capítulo 14, que é muito claro. É um texto muito conhecido e que mostra muito para nós como que o momento em que você parar de olhar para o Senhor e passar a olhar para as circunstâncias, imediatamente você vai falhar, você vai pecar, você vai desesperar. Mateus 14, versos 28 a 31. Aquele texto famoso. Jesus Cristo vem andando sobre as águas, os apóstolos estão lá no barco, né? No barco ali deles. E aí, respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir contigo, ter contigo por sobre as águas. E Cristo disse o quê? Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Ou seja, Pedro foi ter com Jesus. Pedro conseguiu andar sobre as águas. Porque Pedro estava confiando no quê, irmãos? Na palavra do próprio Deus que disse, vem, pode vir, confia em mim. Eu estou dizendo, você pode vir, você não precisa ter medo, pode vir. Reparando, porém, o que Pedro fez em algum momento dessa jornada dele, nessa caminhada dele? Ele parou de colocar a sua confiança no Filho de Deus que estava ali o chamando, e aí ele faz o quê? Ele repara na força do vento. Pedro era um pescador, ele cresceu no mar. Como um pescador que cresceu no mar ali, ele sabia quando vinha um vento muito forte, ele falou, isso aqui é perigoso para mim. Isso aqui não vai fazer, isso aqui eu não dou conta de lidar com o meu barco aqui nessa situação. É bem possível que Pedro tenha olhado para aquele vento, imediatamente ele tira os olhos de Cristo e ele pensa assim, não, desse vento eu não vou dar conta, isso aqui é uma onda muito poderosa. Imediatamente ele traz para ele a tentativa de lidar com aquela situação. E o que acontece? Nós sabemos o que acontece.
Ele teve medo. E ao ter medo, ele começou a submergir, a afundar. E aí ele grita: salva-me, Senhor! E prontamente o Senhor, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Nesse texto, claramente, Pedro fez algo o contrário do que o Salmo 125, verso 1 nos diz. Pedro fez o quê? Ele não confiou no Senhor. E por isso o que aconteceu com ele? Ele se abalou, ele submergiu ali. E se não for o Senhor estar ali para salvá-lo, como ele faz conosco, ele teria sofrido muito mais as consequências da falta de fé dele. E aqui eu quero fazer a primeira aplicação dessa manhã, irmãos. A primeira aplicação dessa manhã. Olhe para você. Analise você. Olhe para dentro de si, porque, irmãos, tudo isso que a gente está vendo, isso aqui é para a nossa vida, isso aqui é prático, isso aqui não são palavras etéreas e místicas que a gente fala no domingo de manhã, mas que não tem aplicação para o dia a dia nosso. Não, isso aqui é para a sua vida. Se isso aqui não for para a sua vida, não faz sentido. Mas como faz sentido, eu sei que é. Então é a falha nossa de não levar isso para nós. Preste atenção nisso. Como que tem sido a sua vida? Você tem se sentido verdadeiramente abalado pelas circunstâncias da sua vida? Eu já confessei aqui que eu tenho sido muito. Circunstâncias da vida, o que é, irmãos? Problema financeiro, problema de saúde, problemas familiares, problemas profissionais, ou mesmo com o luto que a gente tem passado, muitos de nós, alguns tempos atrás. Essas coisas têm verdadeiramente te abalado? Responda para você mesmo, sim ou não? Se sim, irmãos, eu imagino que muitos de nós aqui estamos passando por problemas assim, por lutas nesses termos, que tem verdadeiramente nos abalado e tirado a gente do nosso prumo e colocando a gente numa situação de Pedro, talvez, de olhar para as circunstâncias e falar: eu vou afundar, eu não dou conta. Então, irmãos, a pergunta que eu te faço é: o que você acha que vai te tirar disso? O que você acha que vai permitir a você sair desse abalo e ter a sua vida restaurada? Você acha que vai ser uma vacina? Se você está com um problema financeiro, você acha que vai ser receber um financiamento que você está esperando vai resolver os seus problemas? Você acha que se aquele parente seu que está te dando problema, mudar de vida, se converter, todos os seus problemas serão resolvidos? Então, irmãos, eu tenho uma notícia ruim para te dar. Não vai mudar nada. Pode resolver aquele problema pontual, mas você vai continuar sendo vítima desses abalos frequentes. Então, aqui a primeira aplicação que eu faço é: você reconhece que, de fato, você tem andado abalado? Se isso tem acontecido, irmãos, diagnostique isso mediante o Espírito Santo. Isso está acontecendo porque você não tem colocado a sua fé, não tem repousado a sua fé em Deus, na rocha. O único que, de fato, pode ser a segurança real e verdadeira aqui nessa terra. Então, o que você tem que fazer, meu irmão? Busque a Ele. Clame a Ele, coloque e confesse o teu pecado para o Senhor. Fala: Senhor, eu estou passando por uma luta, a minha fé está abalada, eu confesso isso para o Senhor, eu estou com medo, eu estou perdido e eu tenho buscado em coisas do mundo ao contrário do que a tua palavra me ensina. Senhor, me perdoa e me capacita a confiar em Ti, a confiar na Tua palavra, a confiar no fato de que o Senhor é um Deus todo-poderoso, vivo, que cuida dos seus filhos e eu sou um desses filhos. Essa é a primeira aplicação que eu faço, irmãos. Reconheça. Pare de fingir que está tudo bem. Você não precisa fazer isso diante de Deus, mesmo porque você não consegue. Você pode fingir para mim, para o Marco, para os irmãos, para a sua esposa, para os seus filhos. Você pode fingir, mas para o Senhor você não vai conseguir. E Ele vai te tratar. Então confie nele, irmãos. Ele se coloca à disposição aqui, biblicamente, ele se coloca à disposição para todo aquele que nele crê, de fato, possa experimentar essa satisfação. E aqui eu pergunto também, irmãos. Eu não sei se há alguém aqui que ainda não creu que Jesus Cristo morreu na cruz no seu lugar. Pode ser que tenha alguém aqui, ou que está ouvindo pela internet, que ainda acha que possa, com a força do braço, com a sua capacidade, seja racional, seja de força, seja financeira ou qualquer lá que seja, conseguir se apresentar digno diante do Senhor. Você não vai conseguir fazer isso. E você sabe que quanto mais você lutar, o seu futuro vai ser o futuro de Pedro ali, se não fosse o Senhor.
você tentar buscar salvação, se colocar diante do Senhor com a força do teu braço, você não vai conseguir, você vai naufragar e você no último dia, infelizmente, você vai ser colocado do lado esquerdo e você vai ser chamado não para a glória, mas para a condenação eterna. Se esse é o seu caso, a única coisa que você precisa fazer é desistir de tentar levar tudo na força do teu braço e reconhecer que você não pode nada, mas que Jesus Cristo fez tudo aquilo que Ele poderia ter feito por você de uma maneira perfeita. Ele morreu na cruz para pagar pelos seus pecados, inclusive esse da incredulidade. Creia que Jesus Cristo morreu na cruz, no teu lugar. Creia nisso e você poder experimentar nisso, experimentar essa realidade de que a nossa fé só vai permanecer inabalável enquanto ela estiver fincada no nosso Senhor, que Ele sim é inabalável e único inabalável. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para os irmãos. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. O segundo ponto, irmãos, a gente vai... O verso 2, eu vou falar hoje à noite, tá? Então, eu não vou pular o verso 2, então a gente vai passar para o verso 3. E o verso 3, o tópico aqui é, segunda parte do nosso sermão, o Senhor conhece os nossos limites. O Senhor conhece o teu limite e o meu limite. Ele cuida de nós e Ele sabe até onde nós conseguimos suportar. Vamos ler o Salmo 125, verso 3. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Então, o que é um cetro, irmãos? O cetro é um bastão que representa o poder de um rei. Via de regra, duas coisas representam, dois instrumentos ou dois objetos representam o poder de um rei. E sempre quando você vê qualquer rei, da Inglaterra, da Espanha, da Holanda, da Suécia, qualquer rei, vestido com seu traje real, em alguma cerimônia, daquelas cerimônias formais, ele sempre vai estar portando esses dois instrumentos. Uma coroa na cabeça, que mostra ali a majestade dele sobre aquele local, e um cetro na mão, que representa o poder daquele rei sobre aquele local ali. O coroa e o cetro. Aqui, o que o salmista está lembrando para nós? O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos. O cetro dos ímpios, irmãos, seria o domínio de algum ímpio sobre o povo de Israel. Se a gente for lembrar da história, vocês vão se lembrar que por diversas vezes o povo de Israel, os judeus, estiveram debaixo do cetro dos ímpios. A gente pode lembrar do faraó, era o cetro do ímpio sobre o povo de Israel ali. E tantas outras vezes que aqui o salmista nem tinha visto ainda, mas que viriam ainda. Debaixo dos assírios, debaixo dos babilônios, debaixo dos macedônios, debaixo dos romanos. Por diversas vezes, muitas vezes, o povo de Israel esteve debaixo do jugo dos ímpios, debaixo de um poder que era contrário às Escrituras, contrário ao nosso Senhor, e que ali subjugava e forçava e punia aqueles que criam no Senhor. Por muitas vezes isso aconteceu na história. E não só, infelizmente, o cetro dos ímpios era de estrangeiros. Por muitas vezes, aqui quem lê crônicas, quem lê os livros de reis, os livros de crônicas, vai perceber que muitas vezes o cetro dos ímpios teve com pessoas que eram filhos de Davi, ou da descendência de Davi. Vários reis, tanto de Israel quanto de Judá, eram homens ímpios, maus, homens terríveis. E ali o povo de Israel estava debaixo daquele cetro, daqueles ímpios. O cetro dos ímpios, então, significa essa dominação, esse poder que pesa sobre o justo. Ali ele estava falando daquele contexto que para o israelita era muito claro. Quem será que vai vir nos atacar agora? Será o assírio? Será o babilônio? Será os romanos? E aí talvez a gente olhe hoje e fale assim, isso aqui já não se aplica para nós. Mais do que nunca isso se aplica para nós, irmãos. Porque além de fato, ser real, que nós possamos a qualquer momento estar debaixo de um cetro de um ímpio real, e a maior parte das vezes a gente está. Talvez a gente ainda tenha uma liberdade aqui no Brasil, ainda que a gente pode estar se reunindo aqui de alguma forma e tudo mais, mas vai conversar com o irmão que mora na Coreia do Norte para ver o que ele acha disso. Vai conversar com o irmão que veio da União Soviética, ou que está na China agora, ou que está num país muçulmano radical agora, nesse instante, se ele não sabe exatamente o que esse texto quer dizer com o cetro dos ímpios. Mas e para nós aqui?
Irmãos, o mundo todo jaz no maligno. Então, de certa forma, todos nós podemos estar aqui sujeitos, se não por um presidente da República ou por um rei, mas estarmos sujeitos ou debaixo de algum tipo de pressão forte que nos leve, por exemplo, ou que tente nos levar a pecar, a rejeitar o nosso Senhor, abrir mão daquilo que a gente crê. Isso pode acontecer por conta de um governo totalitário? Pode, mas isso não pode acontecer por causa de um chefe? Por causa de um pai ou de uma mãe? Ou por causa de uma necessidade financeira que você tem, de você se sentir tentado a fazer algo errado, mas é porque eu não vou dar conta. Irmãos, todos nós estamos sujeitos a essa situação, a nos vermos numa situação tal de pressão em que eventualmente você possa ser tão tentado e que você possa dizer assim: Senhor, eu não vou dar conta mais. A tentação está demais, o cetro está pesando demais sobre mim, seja de um governante, seja de uma autoridade, seja de alguém próximo a mim, eu não sei. Mas está pesando demais, eu estou sendo tentado demais, eu estou chegando no limite das minhas forças, e se isso prosseguir por mais um pouco, eu não vou dar conta, eu vou cair. Todos nós estamos sujeitos a isso. Mas o que esse salmo vai trazer para nós? Uma palavra de consolo, irmãos. O cetro dos ímpios, ele pode vir? Pode. Ele vem? Vem. Ele é pesado? Ele é pesado. Mas ele não permanecerá sobre a sorte dos justos. Ou seja, ele vai vir? Vai. Pode te machucar? Pode. Pode te tentar? Pode. Mas ele nunca vai ser tão pesado que você possa dizer assim: Senhor, a culpa não foi minha. O Senhor fez pesado demais, eu não tive o que fazer, eu tive que abrir mão. Eu tive que ceder à tentação, eu tive que pecar porque foi pesado demais. Isso nunca vai acontecer. Nunca. O Senhor, Ele conhece o seu limite, Ele conhece o meu limite. Ele pode até permitir a tentação sobre nós para nos treinar, para nos provar, para nos santificar, mas ele nunca, e esse verso ele atesta isso de uma maneira muito clara, ele nunca vai permitir que esse peso desse cetro do ímpio seja tão pesado que chegue a fazer o ponto do justo ceder as suas costas e falar: eu não dou conta mais. Isso nunca vai acontecer, nunca. Um outro texto que vai dizer isso para nós de uma maneira até mais clara, 1 Coríntios, irmãos, 1 Coríntios capítulo 10. Aqui o apóstolo Paulo ele vai nos mostrar isso de uma maneira muito clara, esse mesmo princípio. Que nunca o cetro, nunca o peso da tentação, o peso do inimigo, o peso ali do desejo, né, pela questão das circunstâncias da vida será tão pesado que eu vou ter que chegar para o Senhor e falar assim: ah, Senhor, eu pequei porque a tentação foi forte demais, eu não tinha o que fazer. Não. O Senhor sempre, quando Ele permitir tentação na vida de vocês, ou luta na vida de vocês, Ele sempre vai permitir dentro do limite que você conseguiria suportar e que você consegue suportar. 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Está vendo como aqui está muito claro e límpido? Ele nunca vai permitir que uma tentação seja maior do que você pode suportar. Seu limite é 10, então o Senhor vai chegar até no 9. Seu limite é 20, então você vai chegar até no 19. Então, para quem é muito tentado aqui, talvez seja o ponto que você se alegrar que você é uma pessoa forte, que você aguenta bastante. Eu fico pensando, de verdade, assim, às vezes comparando a mim com esses missionários que estão lá fora e que passam por tantas provações e lutas, eu fico pensando, quão pequena é minha fé perto desses homens. Assim, se eu fosse tentado, é lógico, a gente não sabe porque a gente não está passando. Pode ser que se eu estivesse lá, o Senhor me capacitaria com o Espírito Santo dele, porque essa força é do Espírito Santo, é Ele que capacita. Pode ser que Ele me capacitaria, mas eu olhando para mim e para a força que eu tenho, eu falo, eu não sei se eu suportaria 1/10 do que esses homens suportam, que essas mulheres suportam. Vocês entendem? Mas assim, o Senhor sabe, e às vezes a gente fica se comparando no sentido assim, mas se fosse eu lá, eu não ia dar conta, então eu não sou cristão? Às vezes você é cristão, mas você tem o Senhor colocou uma quantidade de dons e talentos para a sua vida diferente daqueles irmãos. E talvez você um dia será colocado numa situação parecida e Ele vai te capacitar também, irmão. O fato é,
O Senhor nunca vai permitir que nós sejamos tentados além das nossas forças. E olha que coisa maravilhosa. Pelo contrário, juntamente com a tentação, sempre quando você for tentado, Ele vai te prover livramento de sorte que a possais suportar. Isso é uma promessa de quem, irmãos? Do Senhor. É por isso que você e eu nunca vamos ter justificativa e falar assim, Senhor, eu só pequei porque a tentação que o Senhor mandou foi muito pesada. Sabe o que ele vai responder? Não. Não, porque eu nunca mando nenhuma tentação que você não possa suportar, e pelo contrário, sempre quando uma tentação vai, eu sempre, junto com a tentação, eu provejo o livramento. Por meio de quem? Do Espírito Santo que habita em nós, de sorte que vocês possam suportar. Se você decidiu pecar e ceder à tentação, foi porque você, de maneira responsável e consciente, deliberadamente decidiu por pecar. Todo pecado é uma decisão consciente nossa. Entenda isso, de uma maneira bem clara. E aqui, irmãos, uma segunda aplicação para nós nessa manhã. Responda na sua mente. Você está passando por alguma tentação? Você está passando por alguma tentação nesse momento? De qualquer área. Problemas financeiros, ou medo, ou uma ansiedade terrível, desespero, vontade de jogar tudo para o alto, problemas com a esposa, com os filhos, questões sexuais, eu não sei. Você está passando por alguma tentação agora? Na sua cabeça, está chegando você num ponto, talvez, em que você está pensando assim, Senhor, está demais, eu não vou aguentar, eu vou ceder. Eu não estou dando conta, eu vou ter que partir para esse lado errado mesmo, eu sei que não está certo, mas eu vou ter que partir porque eu não estou dando conta. Isso passa pela sua cabeça? Responda com sinceridade para você mesmo. Entenda, isso é mentira. O inimigo está mentindo para você. O teu corpo, né? O teu corpo que habita ali o pecado, está mentindo para você. Está querendo te enganar. O inimigo, o diabo, ele é o pai da mentira, irmãos. E ele vai falar isso. Ah, não, olha, no seu caso, qualquer um pecaria. Vai, pode ir. Né? É mentira. O Senhor, Ele sempre vai prover toda e qualquer necessidade nossa nesses termos. Você estiver passando por tentação, irmãos, e você está sendo tentado a cair, e você está sendo tentado a ceder, reconheça, o Senhor, nosso Deus, Ele prometeu para nós que Ele estaria ali pronto para ser acessado por nós, para que nós possamos nos buscar a Ele, que Ele vai nos capacitar, sim, Ele vai nos capacitar a fugirmos do pecado, a fugirmos da tentação, irmãos. Isso é uma promessa dele, a promessa dele não mente, ao contrário do inimigo, que vai querer fazer com que você caia. E aqui o que eu digo para vocês muitas vezes nós sofremos muito no processo da tentação, porque de uma forma ou outra nós tentamos suportar ou fazer ou lutar contra a tentação na força do nosso braço. Se você tentar fazer isso, você vai falhar. Você não tem força para ceder à tentação, porque você é um pecador também. Mas nós devemos fazer o quê, irmãos? Hebreus capítulo 2, verso 8 ou 18. 18, a gente falou dele semana passada. O que a gente tem que fazer quando a gente está sendo tentado? Jesus Cristo, Deus e homem, andou por essa terra, foi tentado em todas as coisas. E um dos motivos pelo qual ele foi tentado em todas as coisas, irmãos, um dos motivos foi para que ele pudesse, então, se colocar à disposição de cada um de nós de uma maneira compassiva. Ou seja, quando você chega para o Senhor e fala assim, Senhor, eu estou sendo tentado. Jesus Cristo, Ele sabe o que é isso, porque Ele também foi tentado. Você entende isso? Você entende que até Ele se submeter a essa humilhação de ser tentado pelo Satanás no deserto, é lógico, teve ali um contexto também da salvação, mas tem a ver com o amor dele por nós, a ponto de ele poder estar à disposição de cada um de nós, irmãos, para quando a gente fosse tentado e precisasse da ajuda dele. Ele sabe o que é ser tentado, ele sabe o que é passar por necessidade, ele sabe o que é se sentir sozinho, ele sabe tudo isso, ele sabe o que é ser abandonado, ele sabe o que é ser traído, ele sabe o que é ser humilhado. Não existe nada, nenhuma área da sua vida em que você possa falar assim, isso aqui o Senhor não sabe o que é. Ele sabe, ele passou por tudo e ele venceu em tudo. E é por isso que quando você pedir, fala, Senhor, tem misericórdia de mim, eu não estou conseguindo mais. Ele sabe o que é isso, irmãos. Ele se compadece de você. Hebreus 2,18, anote, leia em casa nesse texto se você está passando por tentação.
Aquele que foi em tudo tentado e é capaz de socorrer aqueles que estão sendo tentados. É Jesus Cristo. Ele pode te ajudar. Então é Ele que a gente tem que buscar. E agora o terceiro ponto, a gente vai para o verso 4 e para o verso 5 do Salmo, e aí a gente encerra. É o princípio da semeadura e da colheita. Quem já ouviu falar desse princípio da semeadura e da colheita? Você não precisa nem ser crente para saber o que é isso. Qualquer ímpio fala isso. Tudo que você planta, você colhe. Simples assim. Só que esse é o princípio bíblico, irmãos. Aquilo que você planta, você colhe. Esse é um princípio que o Senhor coloca nas Escrituras. Nós vamos efetivamente colher, em algum momento, as consequências pelo meu e as suas atitudes. Dependendo das suas atitudes, você pode colher coisas boas ou você pode colher coisas ruins. E aqui o Salmo 125 vai falar um pouco disso. Ele diz assim nos versos 4 e 5. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Então, assim, para quem é bom e reto de coração, para quem obedece os princípios do Senhor e os obedece, o Senhor vai fazer o quê? O bem. Agora, para aqueles que se desviam por sendas, senda é caminho, é um sinônimo de caminho, por caminhos tortuosos, sendas tortuosas, que decide ali pegar um atalho por aqui ou por ali, junto com os malfeitores, o que você vai receber em troca? O mesmo castigo dos malfeitores. Paz sobre Israel. Isso é motivo de paz, né? É assim. Isso é um princípio. Ah, mas eu discordo. Aí eu não posso fazer nada. A palavra diz isso. Vamos ver o que Gálatas vai falar a esse respeito? De uma maneira também muito clara. A Bíblia é uma só, irmãos. Aqui você tem mais de 1000 anos de diferença, muitas vezes, de um texto para o outro, falando a mesma coisa. Mesmo autor, Espírito Santo. Gálatas capítulo 6. Não vos enganeis. De Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, aquilo que o homem semeia, ele também vai ceifar, é colher. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem planta, esse homem colhe. Irmãos, é aqui o seguinte. Muitas vezes algumas pessoas acham, ou têm a ideia equivocada, de que aqui a gente está falando de uma coisa meio mística, sabe? Não, se eu fizer uma coisa errada, o Senhor vai me castigar. E se eu fizer uma coisa certa, o Senhor vai me abençoar. O Senhor pode fazer isso? Ele pode. Mas aqui é muito mais simples até. Aqui é muito mais simples. O Senhor tem uma série de princípios nas Escrituras, ensinamentos, conceitos, verdades, mandamentos, e tudo aquilo que Ele manda que você faça é abençoado. O Senhor sempre pede e ordena aos seus filhos as coisas que são boas. Você quer ter um lar cristão? Um lar de acordo com a vontade do Senhor? Vai lá em Efésios e leia Efésios 5 e Efésios 6. Lá tem um roteiro. O que é um lar cristão? Como que um marido deve cuidar da sua esposa? Amar a sua esposa a ponto de morrer por ela. Como a esposa deve cuidar dos filhos, do marido? Como os pais devem cuidar dos filhos? Como os filhos devem se submeter aos pais? Como nós devemos nos portar diante das autoridades? Está tudo ali. Irmãos, aquelas verdades são princípios bíblicos. Se você obedecer aquilo, vai dar certo. Por quê? Porque é uma orientação do Senhor. É como se você pedisse, Danilo, como que eu faço para chegar lá em Tamarana? E alguém, olha lá, o Rodrigo está ali no fundo, ele sabe certinho chegar lá. Ele fala, Danilo, você vai seguir por aqui, por aqui, por aqui. Eu sei que como ele sabe o caminho, ele sabe onde é, eu posso confiar na direção dele? Posso. Certo? Se eu me desviar disso e querer fazer um caminho qualquer, eu vou estar assumindo o risco de estar indo para um caminho errado e sofrer as consequências disso. Vocês concordam com isso? Então pensem comigo. O Senhor, Ele nos dá mandamentos, orientações e direções. Se você obedecer a isso, irmãos, naturalmente você vai ser abençoado, porque os caminhos do Senhor são abençoados. Agora, se você opta por fazer do seu jeito, ou do jeito que alguém falou, ou do jeito que outra pessoa, de uma maneira contrária àquilo que está nas Escrituras,
Aí você está pela sua própria força, pela força do teu braço. Aí já é, mas aí é castigo de Deus? Não é castigo não, é natural. A Bíblia vai ensinar você, por exemplo, como educar filho. Uma série de princípios. Aí você resolve fazer do seu jeito, do jeito que você leu numa revista, na internet, de uma outra pessoa lá que diz crente, mas não sei se é, outro que nem crente é, mas me pareceu que fez tanto sentido tudo aquilo, eu vou fazer do jeito dele. Totalmente contrário ao que está nas Escrituras. Aí o seu filho começa a crescer e se desviando, e se desviando, e se desviando, e se desviando, e se perdendo, se perdendo, se perdendo. Aí você pensa assim, eu acho que Deus me castigou. Não, Deus não castigou não. Simplesmente Ele deixou você a sua própria a consequência dos seus próprios atos. É a mesma coisa se eu ganhar todo mês R$1.000 por mês de salário e gastar R$1.200. Existe um princípio bíblico que vai dizer para eu não ter dívida com ninguém, né? Eu tenho que ser uma pessoa que tenha parcimônia nos meus gastos. A gente não tem que ser assim? Se eu gastar R$200 a mais todo mês daquilo que eu ganho, o que vai acontecer comigo, irmãos? Eu vou ficar endividado, não vou? Se isso eu ficar endividado, eu vou falar assim, isso é castigo de Deus. Não, não é castigo não. Você gastou mais do que você usava, do que você ganhava. Isso não é castigo, isso é consequência natural. Você está colhendo aquilo que você plantou. Mas a gente tem que fazer um adendo aqui. Às vezes, pode acontecer de você estar caminhando nos caminhos do Senhor, obedecendo os princípios do Senhor, e mesmo assim você passar por uma tribulação, por uma luta. Isso pode acontecer? Pode. Isso que eu acabei de falar para vocês, irmãos, é o padrão. E nós, tem um detalhe aqui também, nós devemos obedecer os princípios do Senhor, não pensando nas bênçãos também. Por amor ao Senhor. Se o Senhor pede para eu tratar meus filhos do jeito que eu tenho que tratar, ou minha esposa, ou a igreja, ou os irmãos como eu tenho que tratar, eu não devo buscar fazer isso pensando assim, eu vou fazer porque eu quero ter sucesso lá na frente. Não, eu vou fazer por amor ao meu pai que me deu essas ordens. Ponto. Esse é um ponto. Agora, ainda que você faça isso, pode acontecer de vir uma tribulação e você fala, Senhor, mas por quê? Pode. Vocês se lembram quando a gente falou daquilo que pode abalar a nossa certeza de salvação, semana passada? E nós falamos de algumas coisas que eram erros nossos, o pecado, a negligência, mas um dos tópicos que nós pensamos semana passada foi qual? A vontade do Senhor. Às vezes o Senhor, na nossa caminhada para a santificação, Ele pode permitir que mesmo você, cuidando bem da sua esposa, educando seus filhos nos caminhos do Senhor, tendo uma vida financeira, profissional adequada, correta, você passe por problemas, lutas e tribulações. Se isso acontecer, irmãos, o controle do Senhor está abalado de alguma forma? De forma alguma. Se Ele está permitindo que isso aconteça na minha vida e na sua, isso está acontecendo para o teu bem e para o meu bem. Romanos 8:28 eu vou citar de novo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive crises, inclusive lutas, inclusive tribulações. Então, isso é algo que a gente tem que ter muito claro para nós. E aqui a nossa terceira e última aplicação dessa manhã, em relação a essa questão do princípio da semeadura e da colheita. O primeiro, irmão, a Bíblia está cheia de princípios sobre como você deve trabalhar, sobre como você deve lidar com o seu dinheiro, sobre como você deve cuidar da sua família, sobre como você deve lidar com os irmãos, com a igreja, cheio. Você quer ter uma colheita abençoada? Obedeça esses princípios. Você não tem força, eu não tenho força, mas o Espírito Santo nos capacita e nos deu a palavra dele. Clame ao Senhor, Senhor, eu quero andar nos seus caminhos, eu quero ser um pai de acordo com as Escrituras, um marido de acordo com as Escrituras, um patrão de acordo com as Escrituras, um empregado de acordo com as Escrituras. Me capacita pelo teu Espírito Santo a fazer isso. Ore, clame ao Senhor isso, irmãos, para que Ele, de fato, permita que você caminhe nesses caminhos e possa efetivamente ter uma colheita abençoada. E ainda que se não tiver uma colheita abençoada, você saber de colocar diante do Senhor e falar, Senhor, eu posso ter falhado, com certeza eu falhei, mas eu fiz o que estava ao meu alcance e eu fiz aquilo que o Senhor me capacitou a fazer. Se não vir aquilo que eu estava esperando, glória a Deus também, está nas tuas mãos. Agora, irmão, se você está andando na senda tortuosa, se você está andando aí pelos atalhos da vida, se você está querendo agir de uma maneira diferente do que a palavra diz, irmãos, não existe exceção à palavra. Danilo, o meu caso é diferente. A Bíblia fala para educar filho assim, mas no meu caso é diferente, porque o meu... Não. É lógico que existem adaptações, mas que nunca vão distorcer o que a palavra diz.
Nunca vão distorcer. Ah, não, essa questão sobre dinheiro eu entendo, mas você não sabe o problema que eu estou passando. A Bíblia, ela sempre está correta. Então, se você estiver andando por um caminho tortuoso, arrependa. Se arrependa e volte para os caminhos do Senhor, antes que a colheita seja severa demais. Porque a colheita vem, irmãos. Mas, Danilo, e se eu for crente? Se eu for crente mesmo? E aí, vai vir a colheita desse jeito que você está falando? Né? Eu vou para o inferno? Não, inferno você não vai. Porque crente cai, não cai? Crente peca. Nós aprendemos já, estudamos a doutrina da perseverança dos santos. Nenhum de nós que crê no Evangelho será lançado fora no último dia. Nenhum. Todos nós, até o último momento da nossa vida, seremos chamados de volta. Isso você pode ter paz. Mas, irmãos, pensa comigo. Um dos irmãos aqui está passando por uma crise financeira tremenda, sem dinheiro e tal. E aí um amigo que ele conhece há muito tempo chama ele para participar de um assalto. Eu conheci uma pessoa que trabalhou uma vez com meu pai, que aconteceu isso com ele. Falou, vamos fazer, você só vai dirigir o carro, só isso ali, a gente sai, só isso. E aí esse crente, crê no Senhor, passando por uma crise, sendo tentado, ele cede à tentação e participa desse assalto. E ele vai, ele e mais 3 pessoas. Ao fim do assalto dá tudo errado e os 4 são presos. Esse homem que é crente, o que ele vai fazer? O que vai acontecer com ele? Ele vai se arrepender. O Senhor em algum momento vai buscá-lo, porque ele é um filho de Deus, vai buscá-lo, vai colocar arrependimento no coração dele, ele vai se colocar diante do Senhor e falar, Senhor, tem misericórdia de mim, eu pequei, me perdoe. O Senhor vai perdoar esse irmão? Vai, com certeza. Ele vai poder sair da cadeia depois que ele tiver perdoado? Não. Vai, 5 anos de reclusão, pode ficar. Vocês percebem aqui o que o texto quer dizer? Que ele vai curtir ali a senda, ele vai trilhar o mesmo caminho do perverso? Tem a ver com isso. Ele vai ter a mesma destinação do perverso. O perverso ficou preso, ele também ficou. No último dia, ele vai ser salvo? Vai. Mas, irmãos, se você educa os seus filhos de uma maneira contrária às Escrituras, se você trata a sua esposa de uma maneira contrária às Escrituras, ainda que você seja crente, mas nesse ponto você está agindo como um não crente, você vai colher a mesma coisa que um ímpio colhe. E não é culpa de Deus, não. Porque ele explicou detalhadamente a forma como nós devemos viver aqui nessa terra. Nós devemos buscar no Senhor a capacitação para isso. Nós devemos buscar no Senhor. É claro, nós não temos força, mas devemos buscar no Senhor. Então, se você está andando nos caminhos do Senhor, glória a Deus, continue, busque, conheça mais as Escrituras para que você aprenda mais ainda e para que você desvie o menos possível. Agora, se você reconhece que nesse momento você está fora dos caminhos, se arrependa e volta antes que... O Senhor vai te buscar uma hora, irmão. Mas talvez a hora que ele te buscar, você já vai estar preso, você já vai estar com seus filhos todos desviados, você já vai estar com o seu casamento destruído, e aí o sofrimento vai vir. Mesmo que você se arrependa, mesmo que o Senhor trate com você. Na glória vai ser tudo uma maravilha. Glória a Deus por isso. Mas até aquele dia, irmãos, você vai curtir aqui o mesmo sofrimento do ímpio. Por quê? Porque você agiu como ímpio, você plantou como ímpio e você colheu como ímpio. Ainda que o Senhor venha e opere salvação na sua vida. Ele pode permitir que você não colha isso? Ele pode. A gente sabe de vários casos que o Senhor permitiu isso. Mas se Ele deixar você curtir ali a consequência do teu ato, Ele não vai estar sendo em nada injusto.